Quem quer ser lembrada por tudo acaba sendo esquecida por todos. Seja muito bem-vinda ao Semente de Crescimento, seu momento semanal de clareza prática e coragem aplicada. E nós estamos no mês das vendas e do posicionamento sem culpas. Nos episódios anteriores nós vimos que vender não é empurrar, é ajudar com estrutura e que posicionar não é moda, não é excluir, é esclarecer, é sobreviver neste mercado. E agora a gente vai direto para o que costura tudo isso, virar referência. Porque falar de tudo te deixa parecida com todo mundo, mas escolher um eixo claro te transforma na escolha óbvia. E se essa é a sua primeira vez aqui, eu sou a Natália Henrique, sou mentora de negócios lucrativos na saúde integrativa e eu ajudo profissionais a destravarem seu posicionamento, comunicação e a estrutura comercial para que possam viver da sua profissão com leveza, consistência e agenda cheia de forma inteligente. E aqui dentro do Clube Integrativo, eu, minha equipe, nós oferecemos para vocês aqui não só clareza, mas também uma base prática, com conteúdos estratégicos prontos, validados e direcionados que viram alavanca para essa sua presença. E o seu negócio, ele é como uma livraria. Se você compartilha dezenas de livros de todos os gêneros na vitrine, ninguém entra. Mas se você destaca um título que resolve um desejo específico, a pessoa atravessa a porta. E aí que entra o erro mais comum que eu vejo entre terapeutas integrativos, que é acreditar que mostrar tudo que eles sabem vai aumentar o valor percebido. E isso é um erro, porque numa semana eles estão falando de emagrecimento, dor crônica, estética, ansiedade, intestino, suplementação, energia, tudo na mesma semana. E aí o público até acha interessante, mas não vai conseguir fixar a mensagem. E a pessoa olha e fala, para que é mesmo esse profissional? O que ele faz? E se você gera essa dúvida no seu público, você não vende. Porque é como entrar numa feira. Tem tudo, mas se você não sabe com a barraca parar, você não vai comprar nada. E o pior, quando você se comunica de forma genérica, não atrai menos gente. Você atrai o tipo de cliente confuso, que chega pedindo desconto, querendo testar uma sessão ou duvidando de tudo o que você faz. Confusão gera dúvida. E deixa eu te contar uma coisa. Aqui eu recebo muito, e é um dos temas, o principal, na verdade, que eu trabalho, já quando a gente chega aqui na mentoria, é exatamente esse alinhamento e o direcionamento. Primeiro ponto que a gente vai trabalhar é a definição do seu nicho lucrativo. É a primeira coisa que a gente vai fazer. E aqui, o que eu recebo muito são profissionais, e eu vou falar de um caso específico porque foi um resultado muito expressivo que a gente teve nessa semana, e eu contei sobre esse caso, que foi de uma mentorada que ela já tinha uma formação, no caso dela, ela é enfermeira, concursada, trabalhando, atendendo ainda, estava fazendo plantões, e ela queria sair, mas ela tinha esse conhecimento, só que o que acontecia? O feed, o conteúdo dela, era uma salada. Ela falava de ozônio, falava de suplementação, de pele, outro dia estava falando de dor, outro dia estava falando de acupuntura, de florais, e aí ela mesma falou isso pra mim. Falou, Nath, eu sinto que eu não sou lembrada por nada. A minha sensação, ela me falou, é que eu tenho conteúdo interessante, mas eu não sou referência. Então, o que a gente fez nesse trabalho de posicionamento? Definir, e ela escolheu o eixo principal dela, no caso dela, né, ela focou no emagrecimento saudável em mulheres acima dos 35 anos, e a partir disso a gente organizou o que ela sabe em 3 pilares de sustentação. Primeiro, detox orientado, suplementação personalizada e os protocolos integrativos de ativação metabólica, né, que entrava no caso dela a ozonioterapia, alguns outros estruturas, mas a gente definiu esses pilares de sustentação. E aí o que aconteceu? Ela parou de falar de tudo, ela começou a repetir esse eixo de formas diferentes e ela começou a trazer alguns cases e depoimentos, né, casos de sucesso, depoimento focado para esse público. E aí o que aconteceu? Foi em menos de 30 dias ela começou já a ter os primeiros resultados, um faturamento que ela nunca tinha tido na vida dela. Ela faturou
quase R$ 25.000 a partir desse primeiro mês, nesse ajuste, né? E ela começou a ser reconhecida como essa profissional que ajuda mulheres acima dos 35 a emagrecer sem loucura. E detalhe, ela não parou de atender as outras demandas no bastidor, porque ela é muito boa na parte de atendimento de dores, né? Só que como ela ficou clara nessa comunicação, ela conseguiu trazer esse direcionamento muito forte, porque as pessoas tinham claro, entendido, chega no perfil, poxa, se eu tenho mais de 35, eu quero emagrecer sem loucura, de forma saudável, a partir do ponto de vista de ter mais saúde, sem loucura, eu vou procurar essa profissional. E aí é o resultado que eu contei na semana passada. 3 meses depois desse primeiro encontro da nossa mentoria, ela bateu R$ 100.000 de faturamento, que foi no mês de julho, atendendo somente, né, com integrativas. Ela pediu exoneração lá do cargo dela, né, do cargo público lá no que ela trabalhava, no hospital que ela trabalhava. E hoje ela já tá o marido dela, ela não, sem secretária é isso, tá, gente, esse faturamento, sem secretária, o marido agora começou a trabalhar com ela e simplesmente por ter mudado o foco e estruturado esses eixos e esses pilares centrais. Então você ganha poder quando você tem clareza. E esse poder de parar de querer ser tudo e decidir ser referência a algo é o que faz com que você ganhe projeção e ganhe lugar na cabeça das pessoas. E aí talvez você pense, tá, Nath, mas como é que eu consigo criar esse foco sem gastar horas? Né? Como é que eu vou ter que fazer? Não tenho tempo para ficar criando conteúdo, não tenho tempo para, né, esse posicionamento. Como é que eu faço? É exatamente aí que entra o clube integrativo. Tem pessoas que já estão no seu 2º mês, entrando para o 3º mês e ainda não utilizou os conteúdos da plataforma. Lá dentro nós disponibilizamos todos os meses 72 conteúdos novos, tá? Com temas e formatos diferentes. Eles são divididos por vídeos educativos, tá? Todos os temas que tem lá, cada um tem o vídeo educativo, que é para elevar o nível de consciência do seu público. Tem os Reels, que são rápidos e dinâmicos, que ajudam a adaptar e aumentam o seu engajamento. E tem os posts únicos e carrosséis, que são visuais, que são atrativos, que são estratégicos, que são base de sustentação para esse tema. E o melhor de tudo, vem tudo separado por técnica, por assunto, é fácil você encontrar lá dentro, você não precisa usar tudo, você escolhe o que reforça o seu eixo principal, o que você quer ser lembrada, e aí você vai acrescentar ali 1 ou 2 conteúdos seus por semana. Então, como é que você faz? Você vai colocar uma foto sua atendendo com uma legenda estratégica, a Clara, que é a nossa inteligência integrativa, aliás, a nossa inteligência artificial treinada nas integrativas lá no clube, que já conhece você do seu trabalho, se você já conversou com ela, ela vai te ajudar a ajustar isso e coloca um vídeo seu simples, respondendo uma pergunta real do seu público. É isso que você precisa. Porque assim você não fica refém de criar do zero, do tempo, da dinâmica. É o que eu falo sempre. As minhas mentoradas aqui, não são todas, mas vamos dizer que 50% delas, quando vem, é nesse sentido. Falam, Natália, eu hoje faço plantão, hoje eu trabalho em outro lugar, que é o que me sustenta, mas eu quero sair disso. E a gente vai trabalhar em uma estrutura enxuta, né, que é aplicável, mas que vai te direcionar a fazer com que você consiga fazer essa mudança de rota e começar a ter uma presença estratégica. Então, o meu desafio para você nessa semana, o nome desse desafio é Meu Título de Referência, e você vai fazer o seguinte, são 3 passos, tá? O número 1, o que você vai fazer? Você vai escrever uma frase simples, tá? Então, aqui agora é a aplicação prática, pessoal. Isso aqui é conteúdo ouro que eu estou entregando para vocês, tá? Então, vamos lá. Esse exercício aqui. Escreva uma frase simples, tá? Você vai escrever assim. Eu ajudo, e aí você vai colocar entre parênteses o público que você ajuda a, e aí você vai colocar o resultado, usando 2 a 3 pilares que você domina. Eu vou dar um exemplo de como é que isso ficaria, tá? Então, por exemplo, eu ajudo, aí vamos lá, reduzir, por exemplo, né, dores nos joelhos em até 8 semanas, resolvendo a mobilidade sem remédios pesados. Eu ajudo mulheres acima dos 35 anos a emagrecerem sem loucura e com saúde. Então, você vai definir, seja o seu trabalho, dor no joelho, seja feridas, eu ajudo a cicatrização de feridas difíceis com abordagem integrativa
em 4 semanas. Você vai pegar os seus melhores resultados e, obviamente, que aqui eu quero que você traga com clareza para você onde estão os seus melhores resultados. Às vezes você é muito boa em cicatrização de feridas, às vezes você é muito boa em emagrecimento, só que você está divulgando tratamento para ansiedade, só porque a técnica que você trabalha na ansiedade. Às vezes você está divulgando emagrecimento, às vezes está divulgando terapia capilar, sendo que você não é tão boa nisso, e aí você vai ter dificuldade, você não vai ter depoimento, você não vai ter prova social que se mantém isso. Então foca no que você já é boa, no que você já tem resultado e coloca isso. E aí você vai lá dentro do clube, você vai selecionar os 3 conteúdos ali, conteúdos que sustentam essa promessa, que te ajudam a dar base nisso, né, dentro do que você faz, e você vai colocar o seu conteúdo ali dentro dessa semana, direcionando para você. Pega 15 dias, né, as próximas 2 semanas para fazer isso. 15 dias de conteúdo. Pega a cada semana os conteúdos da plataforma e um conteúdo seu ali dentro para direcionar essa promessa. Então, escreva em uma frase curta, clara, tá? Sem exagero, dentro de resultados reais que você tenha. Nossa, sempre que eu atendo aqui pessoa que chega com dor no joelho, eu aplico uma sessão de ozônio, 90% dos casos a pessoa ela já sai daqui com de 80% a 100% de alívio da dor, ou de 50% a 100% de alívio da dor. Se isso acontece, coloca isso de uma forma estruturada, tá? E aí você vai compartilhar com a gente no grupo. Eu quero que você coloque lá no grupo de membros qual que é seu eixo de referência e quais são os 3 conteúdos que você escolheu para colocar ali para sua presença. E eu quero que você deixe isso, a partir disso, como um norte para você. Você não precisa falar de tudo e nem precisa de deixar fazer as outras coisas que você não está falando. Mas você escolhe um eixo principal, que é para dar para o cliente que chega para você uma percepção de como que você consegue ajudá-lo a resolver o problema que ele tem, de forma clara e com confiabilidade, com confiança. Porque se você se coloca como especialista em tudo, a pessoa ela não vai gerar, não vai inspirar credibilidade. Então, eu quero que vocês utilizem isso. Natália, eu vou deixar de atender as outras coisas? Não, aí você pode ofertar para os seus clientes, que aí já é um outro papo para um outro episódio, mas aí você cria a sua esteira, que é assim que você tem recorrência. Então, o cliente vem buscando uma coisa, como você é um profissional integrativo, você consegue propor várias outras soluções para ele, mas a partir do momento que ele já confiou em você para resolver um problema, e você comunica um problema, e depois você pode vender para ele outras soluções, tá? Então, você viu que aqui hoje, nesse episódio, que não é sobre mostrar tudo que você sabe, sim, né? É sobre decidir o que você quer que o mercado associe seu nome. Então, eu quero que vocês tomem essa decisão. E, com o suporte do clube, você não precisa se perder na criação, você tem estrutura, você tem temas e clareza para sustentar essa decisão. Então, eu quero que vocês aproveitem e utilizem isso. E no próximo episódio, que é o de número 8, a gente vai falar sobre o tema que é o ciclo da venda recorrente e como que ele não só começa quando você tem coragem para oferecer algo, mas principalmente porque você se torna referência para atrair e é na sua oferta constante que você vai manter o seu caixa vivo. Então, como é que você constrói isso? Como é que você mantém uma estrutura? Como é que você constrói um ciclo de venda recorrente? E até lá, eu quero que você escolha, eu quero que você decida, eu quero que você comunique pra gente lá no grupo do que, pelo que você quer ser lembrada e por quê e por quem, né, você quer virar referência. Eu quero que você me fale lá no grupo, comunique para todos nós lá no grupo, né? E quando você é clara, você vira referência. E quem é referência vira escolha. Então eu quero isso, que vocês façam isso. Definam pelo que você quer ser lembrada, coloque clareza nisso, para que você vire referência, e quem vira referência é escolhida. Então é isso que eu quero para cada uma de vocês. E um beijo, até o próximo.